pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a palavra que eu trouxe para vocês está em 2 Crônicas, capítulo 14, do 8 ao 12. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zera marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. O Senhor, ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e Judá. Os etíopes fugiram e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Então a Bíblia vai nos dizer que Asa, desde o começo, se vocês pegarem no começo da história, vai dizer que Asa ele era um rei que ele agradava o Senhor, né? Ele era um rei que ele era um homem que servia ao Senhor. Ele colocou todo ali o povo de Judá para servir o Senhor. Ele se livrou dos ídolos, né? Daquele povo. E a Bíblia vai dizer que Asa ele é atacado pelo rei Zera, né? A Bíblia vai dizer que Zera vem contra Asa com um exército de 1 milhão de homens. Mais ou menos aí, um exército de 1 milhão. E a Bíblia vai dizer que Asa, ele tinha ali mais ou menos uns 500.000 homens. Então eu creio que ali Zera, quando veio para atacar Asa, ele sabia, né? Que ele tinha ali um pouco mais da metade da quantidade de homens que Zera tinha. Então provavelmente Zera ele vem ali contando vantagem. Provavelmente ele já chega achando que ele contando com a vitória, achando que ele seguiria vitorioso daquele ataque, né? E a Bíblia vai nos dizer que Asa, ele se coloca em posição. Asa, ele não se deixa intimidar por aquele exército enorme vindo contra ele. E ele se coloca em posição. Ele se coloca em posição de homem de Deus. Ele se coloca na frente daquele exército, em posição como um homem de Deus. Confiando no Senhor, ele se coloca em posição. Ele se coloca em posição para lutar contra aquele povo. E a Bíblia vai nos dizer que Asa, ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor dizendo: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. Então a Bíblia vai dizer que Asa colocou a sua total confiança no Senhor. E a Bíblia vai dizer que Asa ele coloca o Senhor na frente daquela situação. Porque Asa sabia que aos olhos humanos, aquilo não tinha como vencer. A derrota já era certa. Mas Asa sabia que o Senhor estava com ele. Asa sabia que o Senhor podia derrotar aquele povo, que o Senhor podia livrá-los daquele povo. E Asa se posiciona como um homem de Deus. Asa se coloca na posição, ele não se deixa intimidar, ele se coloca na posição como um homem de Deus. E ele clama ao Senhor. E a Bíblia vai dizer, aqui mais pra frente, a Bíblia vai dizer: o Senhor derrotou. A Bíblia não fala que Asa derrotou, a Bíblia vem dizer que o Senhor derrotou o exército dos etíopes. Então quer dizer que não foi Asa que derrotou, foi o Senhor. E quantas das vezes nós nos vemos em situações em que a gente acha que não tem mais como. E a gente deve fazer como Asa, colocar o Senhor à frente das nossas guerras, à frente das nossas lutas, porque a vitória é certa. Nós precisamos nos posicionar, nos colocar na posição como homens e mulheres de Deus. E crer que é o Senhor que vence a nossa guerra. E crer que é o Senhor que vai vencer por nós. Não somos nós, porque nós não temos forças.
Mas quando o Senhor dos Exércitos é colocado na frente das nossas lutas, é Ele que vence, é Ele que ganha as nossas guerras por nós. O que eu venho dizer para vocês, não importa a situação que vocês estiverem passando, não importa o quão difícil seja a situação, o quanto você acha que é difícil vencer, coloque o Senhor na frente, se posicione como homem e mulher de Deus, clamem ao Senhor e Ele se colocará na frente na guerra por vocês. E a vitória é certa, não importa o tamanho do exército que vocês estão enfrentando, não importa o tamanho da guerra que vocês estão enfrentando, o Senhor se colocará à frente de vocês e a vitória é certa. Só que para isso nós precisamos confiar, para isso nós precisamos entregar nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer, para que Ele possa agir nas nossas vidas. Mas nós precisamos parar de achar que somos nós que fazemos algo, porque não é, é o Senhor. Aqui, contra o exército do etíope, a Bíblia vai dizer que o Senhor derrotou. Não somos nós, é o Senhor. É o Senhor que vai derrotar, é o Senhor que vai entrar nessa guerra, é o Senhor que vai destruir esse exército que tem se levantado contra você, contra mim. Amém, irmãos? Que nós possamos colocar as nossas confianças no Senhor, que nós possamos colocar as nossas guerras, as nossas lutas nas mãos do Senhor, porque é Ele que entra na guerra, Ele entra na guerra a nosso favor. E quando Ele entra na guerra, não tem como o inimigo prevalecer ou vencer. Amém? É isso que eu queria trazer para vocês, porque foi uma coisa que Deus, hoje de manhã, quando eu fui ler a Bíblia, Deus me mostrou esse texto e Ele me trouxe essa palavra. E eu quis compartilhar com vocês, porque foi uma coisa que me tocou muito e me fez entender que eu preciso colocar as minhas guerras, as minhas lutas nas mãos dele, porque é Ele que luta por mim. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui no vídeo, se vocês puderem, compartilhem esse vídeo. Amém? Que vocês possam colocar a confiança de vocês no Senhor, porque é Ele que luta por vocês. Amém?